Olá, meus amigos, minhas amigas, como vocês estão? Meu nome é André, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Palmeiras Racional. Muito obrigado pela presença aqui. E vamos falar sobre a Copinha. Estou fazendo esse vídeo na terça-feira, um dia antes da decisão que o Palmeiras vai enfrentar o América Mineiro no Canindé às 3h30 da tarde. Vamos falar um pouco sobre os destaques do Palmeiras na competição, quem a gente pode vislumbrar jogando no time principal, quais são os jovens jogadores que podem aparecer aí na base esse ano. Vamos trocar uma ideia sobre a categoria de base do Palmeiras, um pouquinho além da Copinha, mas tendo a Copa São Paulo como pano de fundo. Beleza? Então, antes de começar, já deixa o seu like aqui, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal. Bom, Palmeiras com 100% de aproveitamento, 28 gols marcados, 3 gols sofridos, então uma campanha excelente. Vai enfrentar o América Mineiro, que também está com 100% de aproveitamento. É um time que ganhou todos os seus jogos. Só tem um número de gols marcados menor que o Palmeiras. Acho que 6 gols a menos que o Palmeiras. Mas é um time muito forte também. Então, o Palmeiras é favorito para esse jogo. Mas vai ser uma partida bem complicada, bem disputada. O América meteu 3 no Santos. Foi 3-0, 3-1, não lembro agora. Em plena Vila Belmiro. Então, vai ser um jogo complicado. Mas o Palmeiras aí com ampla torcida, não vai ser no Allianz, né? Que vai ter show na sexta-feira, então no Canindé. Mas espero que seja um grande jogo, que a gente conquiste o bicampeonato e depois daqui a gente comenta um pouco mais de como foi essa final, beleza? Bom, os destaques da Copinha, quem pode ser aproveitado no time de cima. Eu acho que o grande destaque que vem sendo comentado já de ter recebido propostas é o Kevin, né, o ponta muito habilidoso que joga pelo lado esquerdo, é destro, tem muito drible, tá aprimorando muito bem as suas finalizações, né? Então ele fez um golaço contra o Goiás ali de fora da área, quase que de primeira, né? Dominou e já chutou num gol maravilhoso. Então é um jogador que a gente vê que está evoluindo muito, que está com uma confiança muito alta. Então ele para mim é o principal jogador do Palmeiras na competição, tem 5 gols e 5 assistências, servindo seus companheiros e fazendo gols também. Então sem sombra de dúvidas, o principal jogador do Palmeiras. E o Palmeiras no time profissional, né, no time principal, tem uma lacuna ali no elenco, no banco de reservas, de um jogador com habilidade, com as características do Kevin. O Palmeiras não tem esse jogador no banco de reservas e só tem um, basicamente, no time principal, que é o Dudu. Até o Giovani é um pouco diferente do que é o Dudu e do que é o Kevin. É um jogador de um pouco mais de construção. Acho que é diferente do que é o Kevin, que tem o 1 contra 1 muito forte ali, o drible do 1 contra 1, que consegue desmanchar a marcação com dribles. Então, eu acho que é uma característica que a gente tem falta no elenco, tanto que tem até o rumor que o Palmeiras está atrás do Michael, né? Então, que é uma característica parecida com a do Kevin. Então, talvez o Palmeiras queira aproveitar, pelo menos acho que é isso que o Palmeiras deveria fazer, aproveitar esse momento do Kevin de confiança, de um jogador que chama a responsabilidade, que ele abraçou essa responsabilidade de ser o dono do time e ser decisivo e aproveitar que esse momento especial do jogador para alçar o time profissional e testar, né? Tem o Paulista para isso, testa o jogador, se ele responder bem, vai mantendo, se não responder tão bem, volta para o sub-20, ele tem esse ano ainda para completar de base, então acho que é algo que o Palmeiras poderia fazer, aproveitar o Kevin nesse momento tão especial. Acho que ele está merecendo por tudo que ele vem fazendo na Copinha, de todo o amadurecimento dele e evolução. O outro grande destaque é o Pedro Lima, um volante também tem 19 anos, ele vai fazer 20, então ele está no último ano da base. Também já muita gente já conhece, muito habilidoso, né? Um meia mais cerebral, um volante, né? Um segundo volante que chega muito bem ao ataque, muito inteligente, ótimo domínio, ótimo passe, um jogador que pensa muito à frente da jogada. Tem a questão física que precisa evoluir um pouco mais para aguentar o ritmo do profissional. Então, ele é um jogador que eu não vejo jogando no profissional do Palmeiras esse ano já, talvez sendo incorporado aos treinamentos e né, sendo aquele jogador que treina com o profissional e joga mais pelo sub-20, mas já incorporando ele ao profissional, mas não para jogar. Né? Eu acho que ele ainda não está pronto, mas é um jogador que eu vislumbro para daqui 1, 2 anos já ajudar bem o time do Palmeiras ser uma solução para o time profissional
Então é um jogador muito interessante, mas tem determinadas características, digamos, físicas que o limitam um pouco. Então é um pouco complicado você colocar ele como primeiro volante, porque não tem aquela pegada tão forte. Mas é um jogador muito inteligente, lê muito bem o jogo e é um jogador raro de se encontrar hoje em dia no futebol mundial. E o outro destaque um pouquinho abaixo é o, para mim, na minha opinião, não é um jogador que brilha, mas é um jogador muito consistente, que é o Ian, o lateral esquerdo, já está há alguns anos no Palmeiras, foi durante muito tempo reserva do Vanderlan no Sub-20 e é um jogador que quem acompanha mais a base nota a evolução dele ano a ano e é um lateral muito confiável, né? Ele sobe bem ao ataque, tem boa técnica, bom chute, bom cruzamento, bom passe, está se aprimorando no aspecto defensivo que eu acho que não era tanto forte dele, está melhorando. Então é um jogador que eu gosto muito, que eu vislumbro, também está no Palmeiras. Talvez não esse ano, porque já tem o Vanderlan e o Piquerez que são bem sólidos, mas para o ano que vem acho que ele já pode ser incorporado, até porque vai estourar o limite de idade. E provavelmente, acho que ou o Vanderlan ou o Piquerez deve ser vendido até o ano que vem. Acho que vão vir propostas fortes da Europa por um dos dois ou pelos dois. Então acho que vai abrir um espaço natural para o Ian e ele vai tá pronto para agarrar essa oportunidade. Tá? Esses são os três grandes destaques, na minha opinião. É bom ressaltar que esse time ele não é que nem o time do ano passado, de 2022 do Palmeiras, da Copinha. Aquele time histórico em termos de talento. Tinha Hendrick, tinha Giovani, tinha Fabinho, Garcia, Vanderlan, o Kaique, se não me engano, no gol. Os zagueiros, o Naves, que é muito bom também, o Lucas Freitas, Pedro Bicalho, John. Então, é um time histórico, é um time muito forte, é um time muito difícil de se repetir, um time com tantos talentos assim na Copinha. Tá? Então a gente tem que ter noção que esse time de hoje não é tão bom quanto aquele, então não vai ter tantas peças assim que para o time profissional. Do time titular desse ano da Copinha, eu vejo poucos, assim, vejo 3 a 5 jogadores, o que é até bom, né, que possam almejar o time profissional. Isso do time titular, porque no time reserva da Copinha aqui desse ano, tem jogadores muito bons, né, como o Estevão, que é o principal exemplo, tem só 15 anos, ele é reserva nesse time da Copinha. Começou com titular um outro jogo, mas é um talento fenomenal. Esse sim vai integrar o time profissional, se não esse ano, ano que vem, com certeza. Né? E outros jogadores. Alguns destaques não tão fortes, que não brilharam tanto, mas que foram interessantes nessa Copinha. David Cauã, 17 anos também, bem jovem, um meio armador canhoto que joga pelo lado esquerdo, se associa bem com o Kevin e com o Ian, cai bem ali pelo lado esquerdo, chega bem para finalizar, tem 4 assistências na competição, então é um bom garçom, é um jogador bem interessante que chegou recentemente ao Palmeiras, eu acho que tende muito a evoluir, me surpreendeu pela idade dele e também por como ele conseguiu jogar, substituiu o Luiz Guilherme, né? Que foi para a seleção jogar o Sul-Americano Sub-20. Então é um jogador muito interessante que eu gostei bastante. Aranha, o goleiro, também pegou 2 pênaltis, goleiro muito seguro, tem só 17 anos, também me surpreendeu quando fui ver quantos anos ele tinha, achava que já tinha uns 20, muito jovem, muito interessante. A gente sabe que para goleiro é um pouco mais difícil ser alçado ao profissional, demora mais, né? Mas é um goleiro para ficar de olho. O Palmeiras tem um outro grande goleiro, como eu falei, que é o Kaique, que está também na seleção brasileira sub-20, muito bom. Então já tem 2 grandes goleiros aí na base para trabalhar para os próximos anos. Tem o Estevão, como eu falei, que oscilou um pouco nessa copinha, entrou muito bem no último jogo contra o Goiás. Vamos ver como vai ser ele nessa final. E o Juan Ribeiro, que a gente não poderia deixar de falar. Né? Ele é o artilheiro da competição, afinal, tem 8 gols. Já é o maior artilheiro da história da Copinha para o Palmeiras. O Palmeiras nunca teve um jogador que tenha feito 8 gols na competição. O Juan Ribeiro conseguiu alcançar essa marca, então tem muitos méritos. Né? Ele é um jogador que já também está no último ano de sub-20, vai fazer 20 anos daqui a pouco, daqui a alguns meses. Mas por que eu não coloquei ele como grande destaque se ele é o artilheiro da competição, se ele é o artilheiro do time? Porque eu acho que ele é beneficiado pela qualidade do time, do esquema, então ele tem muitas oportunidades de fazer gol, acaba desperdiçando diversas e marcando algumas com mérito, às vezes consegue criar jogo, né? Ele não é um 9 que fica dentro da área, ele se movimenta bastante, cai muito pelos lados, é um jogador interessante, tá? Mas eu vejo que ainda tem muito que evoluir
para jogar num time profissional do Palmeiras. Talvez daqui a gente possa ver ele daqui 2, 3, 4 anos surgindo bem em algum time. Acho que se o Palmeiras emprestar ele, tentar evoluir, fazer ele evoluir em times menores, acho que pode ser que evolua. Hoje acho que ele ainda tem algumas falhas no jogo, não é um jogador tão talentoso, tão decisivo, mas coloco como destaque pelo número de gols que ele marcou. Beleza? Bom, e outra coisa que eu queria destacar, para a gente não ficar só na copinha, que vai ser o ano do Sub-20 aí em 2023, alguns jogadores para a gente ficar de olho, que não jogaram tanto na copinha, mas que podem ser muito interessantes aí no Campeonato Brasileiro Sub-20, Copa do Brasil Sub-20, para a gente ficar de olho, porque essas competições são as principais da base, né? A Copinha é que tem mais fama, mas as principais competições são o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-20. Então, o Luiz Guilherme, obviamente, vai ser o principal jogador aí do Sub-20 no ano, né? Acho que ele não sobe para o profissional em definitivo, acho que difícil, tá? Então acho que ele vai fazer esse ano no Sub-20 e acho que tem tudo para fazer um grande ano. Ele é um grande talento, um meia muito inteligente, muito técnico. Acho que é o ano para ele aproveitar esse Sub-20 e evoluir, e amadurecer cada vez mais, para em 2024 sim chegar ao profissional com mais bagagem, com mais estofo, né? E conseguir jogar mais, conseguir ganhar uma chance, brigar por uma oportunidade no time profissional. Hoje eu acho ainda muito cedo para ele, tá? Outros jogadores, Gilberto, lateral direito, começou alguns jogos na Copinha como titular, depois perdeu a posição para o Ednei. É muito bom jogador, cobra muito bem faltas, é um grande talento que a gente tem na lateral direita. Eu não entendi muito bem por que ele saiu do time, porque ele estava jogando bem, né? O Ednei, na verdade, é um atacante, né? Então o Paulo Vitor deve ter preferido colocar um cara que chegasse com mais profundidade pelo lado direito do campo, por isso tirou o Gilberto. Mas ele é muito bom lateral direito, cruza muito bem, tem uma ótima técnica. É um nome para a gente ficar de olho aí também nos próximos anos. Tem muito talento e vai ser um grande destaque do Palmeiras, numa posição que é carente no mercado, que é difícil de achar bons laterais. E o Palmeiras vem formando bem, né? Garcia, o Gilberto agora na lateral direita, e na lateral esquerda já tinha formado o Luan Cândido, que está no Red Bull, o Vanderlan, agora o Ian, né? Então tem formado bons laterais do Palmeiras. Outros 3 jogadores que eu quero destacar que são bem jovens aí, que eu acho que podem fazer um bom sub-20. Alan, um meia barra atacante também de 18 anos, um pouquinho mais velho, mas que é muito interessante, gosto muito dele, acho que pode evoluir aí ganhando um pouco mais de espaço. É um jogador de muito talento e que eu gosto muito de ver jogar. Tá? Vitor André, volante de 17 anos, jogou a copinha do ano passado no Ituano, chegou no ano passado no Palmeiras, né, depois de disputar a copinha. É muito interessante, é um volante que me lembra muito o Danilo, de muita presença física, muita pegada, mas também uma ótima técnica, bom passe, boa leitura de jogo, um jogador inteligente. É um jogador que eu gosto muito, que eu venho acompanhando desde que ele chegou do Ituano, então é um volante aí pra gente ficar de olho. Ele é reserva na copinha, entrou em alguns jogos, né? Mas é um jogador que pra gente ficar de olho, que já está jogando no Sub-20, jogou no Sub-17 ano passado e agora já está no Sub-20 do Palmeiras. E o Thales, né, 17 anos, um meia também muito bom, muito inteligente, um meia clássico, né, aquele meia cerebral, que não é tão rápido, não é tão veloz, mas chega muito bem à área para finalizar, marca muitos gols. É um jogador que também eu gosto demais do estilo dele, um estilo clássico de jogador de meia armador. É um jogador para a gente ficar de olho no Sub-20. Então tem muito jogador bom aí para a gente acompanhar na base. Alguns que já estão jogando na copinha de titular, alguns que não estão jogando, são reservas, estão sendo preparados, pois são muito jovens, né, de 16, 17 anos. A gente tem que ter paciência e é uma geração muito boa. E no Sub-17, então, também vários grandes jogadores. Figueiredo, que está lesionado, que se não tivesse machucado, provavelmente estaria na copinha agora, porque ele é muito bom jogador. É projeto de craque também, fiquem de olho, Figueiredo. Tem o Gabriel Vareta, zagueiro, Felipe Jack, zagueiro também de seleção, Léo Jance, lateral esquerdo, o Uberaba, volante, que jogou agora uns amistosos com um profissional do Palmeiras, o César, goleiro de seleção. Então, sub-17 também,
vários jogadores bons. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo, mas acho que ficou um conteúdo legal para vocês ficarem por dentro dos destaques da Copinha, quem pode subir, quem pode no Sub-20 decolar nesse ano, pode aparecer aí durante o ano no time Sub-20, no time Sub-17, beleza? Então é isso, tamo junto, deixa o like, se inscreve no canal e avante palestra!